Sabe, quando a gente pega o celular para fazer qualquer coisa, para se conectar com o mundo, parece mágica, né? Mas ó, não é. Por trás de cada toque na tela, de cada mensagem enviada, existe uma coreografia de engenharia que é, nossa, absolutamente incrível, perfeitamente sincronizada e totalmente invisível. E é exatamente essa coreografia que a gente vai desvendar hoje. E aí, como é que isso tudo funciona, afinal? O que acontece passo a passo, desde o momento em que a gente toca na tela até a informação chegar lá no destino? É uma viagem fascinante, e esse mapa que a gente está vendo aqui já dá uma ideia geral de todo esse percurso. Bom, tudo começa com o primeiríssimo passo: conseguir entrar na internet. Antes de qualquer coisa, o nosso celular e a rede precisam, digamos, fazer um aperto de mão formal. É um acordo que estabelece as regras do jogo. E claro, tecnicamente, esse processo tem um nome bem específico. Esse processo se chama contexto PDP. Pensa assim, é como pedir um passaporte para poder viajar na internet. O celular bate na porta da rede e fala: "Oi, sou eu, preciso de um caminho para a internet." A rede responde: "Ok, sei quem é, bem-vindo, toma aqui suas credenciais." O que acontece na prática é a criação de um túnel de dados privado, só para o nosso aparelho. E olha que interessante, esse pedido não vai direto para a internet, não. O nosso celular, que aqui é o MS, primeiro fala com o gerente local, um tal de SGSN. Pensa nele como se fosse o chefe da agência dos Correios do seu bairro. É ele que depois vai falar com o portão principal, o GGSN. E esse sim é a grande ponte que conecta a rede móvel com a internet mundial. E é ele que nos dá o nosso endereço online temporário, o famoso endereço EP. E esse passaporte digital vem com umas informações super importantes. Primeiro, para onde a gente quer ir. Isso é um APN, ou Access Point Name, que funciona como se fosse o nome do portão de embarque no aeroporto. Depois, a gente precisa de um endereço temporário, o endereço PDP. E por último, é preciso definir se vamos viajar de primeira classe com alta velocidade para ver vídeo ou de classe econômica só para mandar um e-mail. Isso é a qualidade de serviço, ou QoS. Agora, tem uma parte bem curiosa. Geralmente, somos nós que damos início a esse aperto de mão, mas a rede também pode tomar iniciativa. Imagina só, o celular está lá no bolso, quieto, dormindo, de repente chega uma notificação. A rede precisa acordar o aparelho para entregar a mensagem. Ela manda um sinalzinho dizendo: "Ei, acorda aí, tem um pacote para você." É a rede ligando para o seu celular. Certo, o aperto de mão foi feito, o túnel está criado. Só que tem probleminha. A gente se mexe, né? Como é que a rede sabe para onde mandar os dados se a gente está em movimento? Olha, a melhor analogia é pensar na rede como um serviço postal gigante e super eficiente. E esse serviço postal precisa de duas informações-chave: onde a gente está e quem a gente é. Para saber onde, a rede divide o mapa em códigos postais geográficos enormes, que são os LAIs ou RAIs. Mas para saber quem e, o mais importante, para proteger a nossa privacidade, a rede não usa a nossa identidade real. Em vez disso, ela nos dá um nome de código temporário, o TMSI, que fica guardado no chip, no cartão SIM. É muito mais seguro e muito mais eficiente. Mas e se a viagem for longa, de uma cidade para outra? Aí a coisa fica mais séria. É como se a nossa encomenda tivesse que ser transferida entre centros de distribuição regionais. O novo centro de distribuição não nos conhece, então ele precisa ligar para a sede nacional, que é um banco de dados principal chamado HLR, para pedir a nossa ficha. A sede manda os dados e, um ponto crucial, avisa o centro antigo: "Olha, essa pessoa não está mais aí, pode apagar o registro." É uma transferência formal para garantir que nenhum pacote de dados se perca no caminho. Claro, tudo isso, esse serviço postal, esse túnel de dados, tudo se baseia numa premissa fundamental. A rede tem que ter certeza absoluta de que o seu celular é mesmo o seu celular e não um impostor. É aqui que a segurança entra em cena. E o princípio por trás disso é de uma elegância. É sensacional. Dentro do nosso cartão SIM existe um segredo supremo, uma chave chamada key. Essa chave é o coração da segurança e a regra de ouro é: ela nunca, em hipótese alguma, é transmitida pela rede, de jeito nenhum. Então, como é que essa prova acontece sem vazar o segredo? Através de um aperto de mão secreto. A rede manda para o celular um desafio, um número totalmente aleatório, o RAND. O nosso chip pega esse desafio e, usando a chave secreta aqui, calcula uma resposta, a SRS. A rede, que também conhece a nossa chave, faz exatamente o mesmo cálculo. Se as duas respostas baterem, pronto, a identidade está provada. A prova é feita sem nunca, jamais, revelar o segredo. Ok, estamos conectados, autenticados, localizados, mas agora vem a parte que, para mim, continua sendo pura magia.
manter uma ligação ou um download ativo enquanto a gente está se movendo de carro, passando por dezenas de antenas. O nome desse passe de mágica é handover. Existem basicamente 2 jeitos de fazer essa dança. O hard handover, que é mais típica das redes antigas, é um processo de quebrar antes de ligar. A conexão com a antena antiga é cortada um instantinhozinho antes da nova ser estabelecida. É rápido, mas às vezes dá para sentir um microcorte. Já o soft handover do 3G é mais elegante. É um ligar antes de quebrar. Por um breve momento, o celular fica ligado nas 2 antenas ao mesmo tempo, o que torna a transição perfeitamente suave, imperceptível. Olhando aqui para essa onda, dá para ver direitinho como funciona. No hard handover, tem uma quebra visível, um pequeno pulo entre a frequência antiga e a nova. É nesse instante que às vezes a chamada fica com aquela voz meio de robô, sabe? Então, é o fantasma de um hard handover que não foi 100% perfeito. Juntando todas essas peças do quebra-cabeça, que tal a gente fazer uma pequena viagem no tempo para entender como a gente saiu de simples chamadas de voz e chegou no streaming de vídeo em 4G que hoje é tão comum para nós? A evolução foi como uma escada, degrau por degrau. O GSM, ou 2G, era uma rede de comutação de circuitos, ótima para voz, mas péssima para dados. A grande revolução veio com o GPRS, que trouxe a comutação por pacotes. Depois, o EDGE foi uma otimização genial disso, o 3G foi a nossa primeira autoestrada de dados de verdade, e, finalmente, o 4G, o LTE, foi uma reinvenção total da rede, construída do zero, já pensando na internet. A mudança de paradigma está toda aqui. À esquerda, no GSM, para ter dados era preciso reservar uma pista inteira da estrada só para uma pessoa, mesmo que ela não estivesse usando. Terrível, muito ineficiente. À direita veio o GPRS, que disse: vamos compartilhar a estrada. Os dados de todo mundo viajam em pequenos pacotes que usam os recursos de forma dinâmica. Foi isso que tornou possível a gente estar sempre online. Agora, o Edge... O EDGE foi uma das sacadas de engenharia mais geniais que já vi. Como é que triplicaram a velocidade do GPRS sem mudar a infraestrutura toda? Simples. Mudaram o jeito como a informação era escrita no sinal de rádio. Usaram uma modulação mais densa, que conseguia empacotar 3 vezes mais bits no mesmo espaço. É como descobrir um jeito de escrever o triplo de palavras no mesmo cartão postal. Genial. Simplesmente genial. E aí a gente chega no 4G, o LTE. Aqui, a galera da engenharia apertou o botão de resetar tudo. Construíram uma rede mais plana, com menos níveis, o que tornou as antenas muito mais inteligentes. Adicionaram tecnologias como o MIMO, que na prática é como dar para a antena a capacidade de ter várias conversas ao mesmo tempo, em paralelo com o nosso celular. O resultado não foi só mais velocidade, mas uma redução drástica no tempo de resposta, a latência, que é crucial para tudo que a gente faz hoje. Uau, que jornada, hein? A gente começou com um aperto de mão digital, vimos como a rede nos localiza como um serviço postal, desvendamos o segredo da autenticação e subimos a escada da evolução da velocidade. Toda essa coreografia invisível foi criada por uma necessidade muito humana, a de se comunicar. E isso nos deixa com uma última provocação para pensar. A próxima fronteira não é só sobre celulares mais rápidos para a gente, é sobre conectar tudo. Carros, cidades, fábricas. Então, a grande pergunta que fica no ar é: como é que esses princípios fundamentais que a gente viu, de mobilidade, de segurança, de gestão de recursos, como é que eles vão ter que ser radicalmente reinventados para um mundo com bilhões de dispositivos autônomos, tomando decisões em milissegundos, muitas vezes sem nenhuma intervenção humana? A escala desse desafio é de outra ordem de grandeza.